Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Estamos de volta com a nossa segunda parte da aula sobre a teoria dos fatos, atos, ato-fato jurídico. Muito bem, agora você já sabe o ato-fato jurídico. E a última parte da aula nós falaremos sobre os negócios jurídicos. Negócios jurídicos e todos os itens que versam sobre os negócios jurídicos no edital do concurso do Maranhão. Vamos lá então? Professor, o que seria um negócio jurídico? Conceitue para mim negócio jurídico pode cair na minha prova. Na verdade, na sua prova não deve cair o conceito de negócio jurídico, que basta você saber a diferença de negócio jurídico e ato jurídico, né? Nós já ficamos satisfeitos. Mas o que pode cair em relação ao conceito são as teorias. Por quê? Nós temos 3 teorias para conceituar o negócio jurídico. Vamos lá. Primeiro, a teoria voluntarista ou a teoria genética. Por esta teoria, nós temos um destaque, nós temos uma importância à vontade, ou seja, a aptidão para a regulação dos efeitos desejados para o negócio jurídico. Então, a teoria voluntarista, também conhecida como teoria genética do negócio jurídico, nós temos um destaque para o aspecto volitivo, para o aspecto da aptidão de regulação dos efeitos desejados para o negócio jurídico. Tudo bem? Nós temos também a teoria objetivista ou teoria funcional. Essa teoria, de forma totalmente diferente da teoria voluntarista, ela nos diz que a autorização para um negócio jurídico emana do direito, ou seja, é o direito que permite a produção de seus efeitos no mundo jurídico. Para essa teoria, negócio jurídico seria um comando concreto ao qual o ordenamento jurídico reconhece eficácia jurídica. Então, o negócio jurídico, para essa teoria objetivista ou para a teoria funcional, ela tem uma acepção objetiva, ou seja, o negócio jurídico ele cria uma norma individual. Tudo bem? Professor, e qual que prevalece na doutrina? A teoria voluntarista ou a teoria objetivista? Na verdade, o que prevalece na doutrina é a teoria estrutural. A teoria estrutural, ela faz uma junção do que nós temos de melhor nas duas teorias que conceituam o negócio jurídico. Essa é a teoria que prevalece na doutrina atualmente. Então, segundo essa teoria, o negócio jurídico ele é um encontro de vontades que visa criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Então, o negócio jurídico, para a teoria estrutural, é o encontro de vontades qualificado visando criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Tranquilo? Meus queridos, como eu disse antes para vocês, além dessas teorias, a necessidade que você tenha claro em sua mente o que a diferença entre negócio jurídico e ato jurídico. O que diferencia o negócio jurídico do ato jurídico é justamente a possibilidade de regramento sobre as consequências. No negócio jurídico, esta possibilidade de regramento sobre as consequências é estabelecido pelas partes. De outra forma, no ato jurídico, os efeitos são determinados pela lei. Lembra dos exemplos que nós falamos lá da renúncia? O efeito de uma renúncia, ele é estabelecido diretamente pela lei. E os efeitos do negócio jurídico, aí nós temos o estabelecimento, ou seja, o regramento das consequências, ele é estabelecido pelas próprias partes. Tranquilo? Então vamos lá, meus queridos, seguindo mais um item do nosso edital, que é a teoria das invalidades. O edital ele trata como nulidades. Então, para o edital do IESES, nós temos que a nulidade é o gênero, o que a doutrina chama de gênero de invalidade. Professor, o que seria esta nulidade ou invalidade? Essa teoria, meus queridos, nós estudamos qual é o grau de inadequação entre o negócio jurídico ou o ato jurídico e o ordenamento jurídico. Se este grau de inadequação ele versar sobre uma questão de ordem pública, nós teremos a nulidade absoluta. Se versar sobre questões de ordem privada, de ordem particular, nós teremos o que? A anulabilidade ou a nulidade relativa. Então vamos lá, repetindo.
Nulidade é o gênero, segundo o edital do IESES, do qual são espécies nulidade absoluta e nulidade relativa. E esta última também chamada de anulabilidade. Tranquilo, professor? E se cair invalidade? Invalidade é sinônimo de nulidade, do gênero nulidade. Então, invalidade ou nulidade, nulidade absoluta, nulidade relativa, e aqui na nulidade relativa nós temos o que? A anulabilidade. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Este é o entendimento que prevalece na doutrina também. Nulidade é gênero, do qual são espécies nulidade absoluta e a nulidade relativa. Nulidade relativa, a anulabilidade, é o entendimento que prevalece tanto no edital aí do IESES, como também na nossa doutrina. Também? Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. Eu queria fixar duas premissas com vocês em relação à teoria das invalidades. Primeira premissa: não há invalidade, não há nulidade presumida. O que seria isso, professor? Toda invalidade, toda nulidade, ela depende de previsão legislativa expressa, depende de lei. Tranquilo? Muito cuidado, meus queridos, porque o Código de Processo Civil, ele diz que não há invalidade, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Esse é um princípio lá do processo civil. No direito material, no direito civil, nós temos diversas possibilidades de presunção de invalidade, de presunção de nulidade. Nós veremos na aula específica sobre casamento. Nós temos uma presunção de nulidade, por exemplo, nas cláusulas abusivas nas relações de consumo. Então, diferente do processo civil, no direito material, no direito civil, nós temos sim possibilidade de previsão de presunção de invalidade. Tranquilo? No Código de Processo Civil, não. Lá prevalece o princípio de que não há invalidade sem prejuízo, não há nulidade sem prejuízo. Processo civil. Direito civil, há diversas presunções de invalidade ou de nulidade. Tranquilo? O STJ entende também dessa forma, viu? Entende que há possibilidade de invalidade mesmo sem a prova do prejuízo concreto, mesmo sem a prova de prejuízo para o STJ. Então, se cair na sua prova qual é o entendimento jurisprudencial, sim, para o direito material, para o direito civil, há possibilidade de nulidade sem prova de prejuízo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos verificar as duas hipóteses. Primeiro a nulidade absoluta e depois a nulidade relativa ou a anulabilidade. Nulidade absoluta. As principais hipóteses de nulidade absoluta estão no artigo 166 e artigo 167 do Código Civil. Então, leitura obrigatória, artigo 166 e artigo 167. O artigo 166, ele diz o seguinte: é nulo o negócio jurídico quando, primeiro, celebrado por absolutamente incapaz. E aí você deve se lembrar lá da nossa aula que nós estudamos sobre personalidade e capacidade. Absolutamente incapaz é somente o menor de 16 anos. Não existe mais no nosso ordenamento maior absolutamente incapaz. Maior só pode ser o quê? Relativamente incapaz, lá nas regras do artigo 4º. O artigo 3º nos diz que somente é absolutamente capaz o menor de 16 anos. Tranquilo? Letra B. Quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Então, a ilicitude em relação ao objeto gera a nulidade absoluta. E agora, muito importante, quando não revestir a forma prescrita em lei e quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Assim, meus queridos, se um imóvel for transferido por instrumento particular, um imóvel com valor acima de 30 salários mínimos, este negócio jurídico ele é nulo. Por que é nulo, professor? Por quê? Porque nós estamos preterindo uma solenidade que a lei considera essencial para a validade desse negócio jurídico, que é o quê? A escritura pública. Se o ato for feito por instrumento particular, ele será um ato nulo. Então, durante toda a aula, todos os módulos de direito civil aqui, todas as aulas, que nós falarmos de uma solenidade exigida por lei, o descumprimento, o preterimento dessa solenidade gera a nulidade
absoluta. E aí, por fim, este último inciso é muito importante para você, meu querido. Por quê? Minha querida, vamos lá. Quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa ou, e agora muita atenção, quando a lei taxativamente o declarar nulo. Aqui tranquilo, se a lei declarou que é nulo, ele é nulo. Agora, quando a lei proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, porque aqui nós teremos a regra da subsidiariedade. Nós verificamos se declarou que é nulo, é nulo. Se declarou que é anulável, é anulável. Mas se proíbe a prática do ato, mas não comina sanção, por esse inciso, nós determinamos que o ato é nulo, nulidade absoluta. Vou falar de novo para vocês. Se a lei declarar nulo, tranquilo. Se a lei declarar anulável, tranquilo. Agora, se a lei proíbe a prática do ato, mas não comina sanção, o ato é nulo, nulidade absoluta. Então você verifica lá, proibiu a prática do ato, mas não combinou sanção, nulidade absoluta. Qual que é as hipóteses de nulidade, de anulabilidade, nulidade relativa, professor? Tem que estar expresso na lei, certo? Dizendo que esses casos são de nulidade relativa, porque se proibiu a prática do ato e não combinou sanção, o caso é de nulidade absoluta. Tranquilo? E o artigo 167 que diz expressamente, uma dessas causas expressas, que é nulo o negócio simulado. Então, o negócio simulado, nós veremos daqui a pouquinho a simulação, no decorrer dessa aula ainda, as hipóteses de simulação. Tranquilo? Então, vamos lá. Nulidade relativa ou anulabilidade. Meus queridos, nulidade relativa, como nós já falamos, é aquela que diz respeito a questões de ordem particular, de ordem privada. As principais hipóteses são incapacidade relativa do agente e vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, fraude contra credores. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Tranquilo? Professor, então são só eu estudo, tranquilo, você estuda essas aqui, memoriza essas hipóteses de nulidade relativa, e eu vou até te falar o prazo daqui a pouquinho para ficar bem fácil para você lembrar para a prova objetiva. O restante é nulidade absoluta, ou então a norma tem que determinar que é nulidade relativa. Então vamos lá. Incapacidade relativa do agente, vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. São casos de anulabilidade, casos de nulidade relativa. Tranquilo? Em regra, o prazo ele é decadencial de 4 anos e 2 anos excepcionalmente. 2 anos excepcionalmente por quê, professor? Quando a norma não determinar qual é o prazo para a anulabilidade, o prazo será de 2 anos. Tranquilo? Professor, já poderia nos dar um exemplo? O artigo 496 do Código Civil diz que é anulável, então uma hipótese expressa de anulabilidade, tem que ser expressa, é anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Professor, e cadê o prazo? Não tem o prazo. Qual é o prazo supletivo? 2 anos. Regra geral, 4 anos, não tem como errar na sua prova. Tranquilo? Então vamos lá, meus queridos. Seguindo. O outro tópico do nosso edital é sobre as modalidades e as formas de negócio jurídico. Vamos lá. Quanto à declaração de vontade, nós temos os negócios jurídicos unilateral, bilateral e multilateral, ou plurilateral. Vamos lá, para a gente entender. Unilateral porque a presença de uma única declaração de vontade como fundamental para o negócio jurídico. Lembre da palavra fundamental, porque nós poderemos ter 2 partes, mas não há necessidade de recepção da vontade dessa outra parte. O negócio se concretiza com apenas uma manifestação de vontade. O principal exemplo é o testamento e a promessa de recompensa. Se concretiza apenas com a promessa. Prometeu a recompensa, o negócio já está concretizado, porque ele é unilateral, independe da recepção da outra vontade. De outra forma, o negócio bilateral é aquele que só se torna perfeito e acabado com o consensualismo, ou seja, com a recepção de vontade da outra parte. A recepção, então, ela é imprescindível para a caracterização deste negócio jurídico. Tudo bem? Professor, e os negócios multilaterais ou plurilateral? Muito cuidado com esta parte, meus queridos. Por quê?
O negócio plurilateral é aquele em que possui mais de duas declarações de vontade presentes e coincidentes. O principal exemplo é o contrato social. O contrato social de uma empresa aí com 5 sócios, com 3 sócios, é um contrato plurilateral. Não confunda com a pluripessoalidade, ou seja, um contrato pluripessoal é aquele que possui diversas pessoas no mesmo polo, Então, se nós temos lá 3 compradores, 5 compradores e 2 vendedores, esse é um negócio bilateral, porque ele é um negócio bilateral e pluripessoal, porque nós temos várias pessoas no mesmo polo. Agora, o negócio multilateral ou plurilateral, ele é um negócio que possui mais de 2 declarações de vontade, mas essas vontades são presentes e são coincidentes. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Então vamos lá. Quanto ao benefício alcançado, os negócios jurídicos eles podem ser gratuitos. O negócio jurídico em que o proveito econômico ele acontece apenas em favor de uma das partes. Uma das partes é que recebe o proveito econômico. O exemplo é a doação pura. Negócio oneroso. Negócio oneroso é aquele em que o proveito econômico alcança ambas as partes. O exemplo é a compra e venda. Professor, e o negócio bifronte? Negócio bifronte sempre cai em prova, isso aqui as pessoas erram, é aquele que ele poderá ser gratuito ou oneroso a depender da vontade das partes, certo? Dependendo do caso em concreto, ele pode ou não ser oneroso ou gratuito. O exemplo é o mandato e o depósito. O mandato ou o depósito, ele pode ser oneroso ou pode ser gratuito a depender da vontade das partes. E por fim, o negócio neutro. Negócio neutro é aquele negócio em que não existe o elemento econômico, ou seja, trata-se de bens fora do comércio. Como assim, professor? O principal exemplo é o que a doutrina chama de dação de sangue ou dação de órgãos. Alguns doutrinadores chamam de cessão gratuita de órgão ou cessão gratuita de sangue. Não gostam do termo doação, porque doação envolve justamente o quê? Um elemento econômico. Por isso o termo seria a dação ou pelo menos cessão gratuita de órgãos. Tranquilo, meus queridos? Quanto à duração do negócio jurídico, eles podem ser instantâneos ou momentâneos, ou seja, aqueles que se esgotam de uma única vez, uma compra e venda de um bem imóvel, ele se esgota com a tradição. Esse é um negócio instantâneo, momentâneo. Temos também o negócio de trato sucessivo. Negócio de trato sucessivo, ele pode ser de duração continuada ou de duração diferida, de execução protraída no longo do tempo. Então vamos lá. Execução continuada é o contrato que permite a sua revisão por resolução por onerosidade excessiva, ou então pela teoria da imprevisão. Por quê? Porque a sua execução ela é protraída ao longo do tempo. Durante cada mês nós temos o que? A execução deste contrato. Professor, e qual que é o contrato diferido? Contrato diferido ou negócio jurídico diferido é aquele em que a execução do contrato fica suspensa até o que? Até a ocorrência no futuro de uma só vez. Então a execução ela vai se completar no futuro de uma única vez. Tranquilo? Vamos lá, estamos quase acabando a nossa aula e falarei agora para vocês sobre a forma dos negócios jurídicos. Os negócios jurídicos eles podem ser formais ou solenes, são aqueles em que a lei exige uma forma ou uma solenidade. Tranquilo? Lembra da nulidade absoluta que nós falamos sobre aqui? Preterindo essa forma ou essa solenidade, o ato será nulo, nulidade absoluta. E temos também os negócios informais, os negócios não solenes, que é a regra geral nos termos do artigo 107. A regra é o que? Negócios informais, negócios não solenes. Professor, e os negócios reais? Não confundam negócio jurídico real com direito real. Direito real nós estudaremos lá no Direito das Coisas. Negócio jurídico real é aquele que se aperfeiçoa com a tradição, ou seja, exige o elemento de entrega do objeto para a sua concretização.
Qual é o exemplo, professor? Depósito e empréstimo. Depósito e empréstimo são negócios jurídicos reais. Por quê? Porque eles só se aperfeiçoam com a entrega do bem, com a tradição. Professor, e o que são negócios jurídicos consensuais? Negócio jurídico consensual é aquele que se aperfeiçoa pela simples manifestação de vontades. Independe da entrega, então é o contrário de negócio real. Negócio consensual, por exemplo, uma compra e venda de um bem imóvel, que ele se aperfeiçoa sem a entrega do bem, se aperfeiçoa com a manifestação de vontade das partes. Tranquilo? Beleza, meus queridos? A última modalidade, a última forma de negócio jurídico que nós veremos seria em relação ao alcance do objeto, ao alcance do negócio jurídico. O negócio jurídico, nesse sentido, ele pode ser interpartes. Em regra, os negócios jurídicos, eles só geram efeitos para as partes, entre as partes celebrantes. Tranquilo? É o princípio da relatividade dos efeitos do negócio jurídico, mas, excepcionalmente, alguns negócios, eles têm um alcance transindividual, ou seja, ele possui alcance coletivo ou difuso. Como assim, professor? Um exemplo, uma convenção coletiva de trabalho, ela abrange direitos de determinada classe, de uma classe específica, de um sindicato. Por isso ele é um negócio jurídico transindividual. Tranquilo? Um negócio jurídico coletivo. Professor, e o negócio jurídico difuso? Negócio jurídico difuso é aquele que os seus efeitos atingem toda a coletividade. Qual que é o exemplo, professor? Termo de ajuste de conduta ambiental. Esse termo de ajuste de conduta ambiental, ele vai refletir os seus efeitos para toda a coletividade. Meus queridos, voltamos daqui a pouquinho, mais uma aula para encerrar a nossa aula aqui sobre essa teoria dos fatos, negócios, atos jurídicos, fato jurídico. Falaremos na próxima aula sobre os defeitos do negócio jurídico. Até daqui a pouquinho, meus queridos.